Olá, está começando Entre Conversas e no programa de hoje nós vamos falar sobre infertilidade. Fique com a gente! Ainda tratada como um tabu, a infertilidade pode ser mais comum do que você imagina. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 15% da população sofre com a infertilidade e 1 a cada 5 casais tem problemas para engravidar. Por muitas vezes, essa infertilidade pode até não ter causas definidas, por exemplo. Para falar sobre esse assunto, quem está aqui com a gente é a médica especialista em fertilidade, doutora Paula Almodin. Tudo bem, doutora? Tudo jóia, muito obrigada pelo convite. Espero poder esclarecer algumas dúvidas. Eu tenho certeza que sim. Doutora, eu falei sobre esse assunto, sobre a fertilidade ser um problema que atinge muitas pessoas e ser um problema pouco falado por elas. De fato, muitos casais têm problema para engravidar? O dado que você trouxe foi muito interessante e realmente 15% é o que a Organização Mundial de Saúde hoje decreta como o número de casais que estão tendo dificuldade para engravidar. A gente acredita que cada vez mais está se tornando comum e o que antigamente a gente achava que eram só aquelas mulheres mais velhas, isso não é mais a realidade. Estamos tendo muitos casais jovens que estão tendo problema para engravidar. Por falar em casais, quando a gente fala em problemas para engravidar, é muito comum nesse início de dificuldade, quando a dificuldade surge, associar esse problema à mulher, né? E às vezes o casal tem que investigar os dois, não é isso? Exatamente. Tanto é que o casal é infértil. Não é a mulher e não é o homem, é o casal. E o médico precisa olhar os dois. Hoje, a gente acredita que em torno de mais ou menos 40% são causas apenas femininas, os outros 40% masculino e os outros 20% pode ser misto, né? Mas o homem já está mais ou menos na mesma porcentagem da mulher em relação às causas da infertilidade. Então, essa associação seria algo mais cultural do que, de fato, científico. Exatamente. Eu acho que como é a mulher que gesta, como a maior parte ocorre no corpo da mulher, fica muito vinculado como sendo um problema dela. E hoje a gente sabe que muitos homens estão tendo dificuldade na produção de espermatozoide. E quando a gente fala em infertilidade, quais são as causas? Quais são as causas mais comuns? Bom, nós temos as causas femininas, e daí vai entrar inúmeras causas, porque pode ser ovulatória, pode ser tubária, ela pode ser uterina, ter mioma, ter algum pólipo dentro do útero, uma infecção que a gente fala de endometrite. Ela pode ser masculina, que pode ter uma diminuição na quantidade de espermatozoide, até mesmo na qualidade dos espermatozoides. E a outra que eu disse foi a mecânica que seria, por exemplo, a obstrução das trompas, né? E essa infertilidade, ela também pode estar associada a algumas doenças. No caso da mulher, por exemplo, essa infertilidade poderia estar associada a quais doenças, quando a gente fala de doença de fato? Quando a gente pensa na mulher, hoje o mais comum é a gente pensar em endometriose, na síndrome do ovário policístico, mas ela pode ter outras doenças, até mesmo metabólicas, que não chega a dar o diagnóstico de síndrome de ovário policístico, mas com diminuição de vitaminas que não estão sendo absorvidas de forma adequada, de resistência à insulina, que pode fazer com que ela dificulte a gestação. O sobrepeso, a gente geralmente pensa só em doença, né? Como você disse, qual doença? Endometriose. Mas a gente sabe que a obesidade, o sobrepeso, o sedentarismo também pode dificultar uma gestação. Eu falei da mulher, mas isso também ocorre com os homens, né? Sim, com certeza, ambos. Eu ouço muitas histórias de que as pessoas falam assim: eu conheço alguém que estava tentando há anos engravidar e quando parou, conseguiu. E aí eu vejo muito disso de que as pessoas associam muito a essa tentativa de engravidar com algo ligado à mente. Qual o poder da mente nesse processo? De fato, existe essa relação?
Eu acho muito complicado, porque quando você fala para um casal isso, o casal acaba até se cobrando, né? Como se a culpa fosse dele de não estar conseguindo engravidar porque está estressado, por exemplo. O estresse a gente sabe que pode ter um impacto, mas não a ponto de fazer com que a pessoa não ovule ou que realmente ela não engravide. Atrapalha em todo o processo de sofrimento, mas não é a causa principal da infertilidade. Porque se a gente for parar para pensar, já é um período complicado. Então, acabar depositando essa culpa como se fosse assim, só porque você está estressada, você não está conseguindo isso, quando na verdade tem situações que se você não lembrar, você não consegue ir ao médico e acaba... Exatamente, e tem que ser investigado. Todas as causas precisam ser investigadas, né? E não é justo a gente colocar essa responsabilidade tão pesada em cima de um casal. Então, tem muitas pessoas que já têm dificuldade de falar sobre isso, e daí a sociedade ainda fica falando, mas olha, é só você viajar, é só você relaxar que dá certo. Como se isso fosse poder da pessoa, né? Assim, então agora vai acontecer e sou eu que estou brecando isso. Eu falei desse caso sobre tentar engravidar, mas isso não quer dizer que é culpa de fato do casal, né? As pessoas colocam muito essa carga e acabam não sabendo que de fato está acontecendo ali, e às vezes quem tenta ajudar acaba até atrapalhando. Exatamente. Pensando nessa tentativa, um casal que está tentando engravidar e não está conseguindo, quanto tempo tentando, eles pensando em procurar um especialista, quanto tempo eles devem tentar para procurar alguém especialista em fertilidade? Tá. Hoje a gente divide isso pela idade da mulher. O porquê isso? A mulher nasce com uma reserva ovariana e ela gasta os óvulos dela. Hoje ainda não descobrimos uma forma de fazer com que a mulher volte a produzir óvulos. Então, a gente sabe que a idade da mulher é um fator importante. O homem, apesar de ter uma parte fundamental na fertilidade ali, que a gente está conversando, ele produz espermatozoides a cada 3 meses. Por isso que é mais voltado para a idade da mulher. Então, se um casal em que a mulher tem menos de 35 anos está tentando engravidar e não consegue, após 1 ano de tentativas, sendo que ela tenha pelo menos umas 2 relações ali por semana, o casal deve procurar um infertileuta. Agora, se essa mulher já tem mais de 35 anos, o aconselhamento é que, se não tem uma gravidez até 6 meses de tentativa, ela deve procurar um médico para pesquisar todas as causas. E quando você procura um especialista, já parte para um tratamento mais voltado para uma fertilização, algo mais incisivo, ou tenta de uma maneira natural, ainda que já tenha tentado durante esse período, ou cada caso é um caso? Primeiro, antes da gente falar de tratamento, a gente tem que tentar descobrir o porquê não está ocorrendo essa gravidez. Então, existem inúmeros exames. Então, para a mulher, existem exames hormonais, para a gente tentar entender como que é a reserva ovariana dela. São exames de sangue que a gente colhe, que é o antimileriano, o FSH, LH. Tem exames vinculados à função da tireoide, que pode atrapalhar. Algumas vitaminas, como a vitamina D, a ferritina, a vitamina B12... A histerossalpingografia é uma radiografia que vai ver se as trompas estão obstruídas ou não, e uma histeroscopia diagnóstica que vai avaliar por dentro do útero da mulher para ver se tem alguma coisa ali que possa dificultar a implantação. No homem, a gente faz um espermograma e, dependendo dos casos, a gente também precisa aprofundar mais essa avaliação para a gente depois poder propor o tratamento. Se esse casal é jovem e a gente detecta uma ou outra alteração que dá para a gente tentar corrigir, por exemplo, uma reserva ovariana boa e ela tem uma infecção no útero, ou ela tem uma miominha no útero, a gente vai precisar tirar, a gente tenta primeiro o coito planejado, que a gente diz, né? Agora, as 2 trompas estão obstruídas, não tem como ela engravidar naturalmente, daí sim teria que ir para uma fertilização. Então, depende muito do que for diagnosticado.
É importante também dizer, quando a gente fala infertilidade, talvez seja uma palavra que cause um certo impacto. E é importante lembrar que infertilidade não quer dizer impossibilidade, né? Não, de forma alguma. Quer dizer dificuldade para engravidar. Você falou sobre a mulher, a relação entre envelhecer e fertilidade. Por que isso acontece no caso da mulher? Nós nascemos já com uma quantidade de óvulos e a gente só gasta, a gente não volta a produzir. Então, os estudos apontam que até os 35 anos de idade, o ideal seria que a mulher já tivesse a sua prole constituída. No entanto, estamos cada vez mais ativas, querendo trabalhar, querendo realizar sonhos, e a gente tem sempre adiado. Estamos estudando, estamos sempre com outros planos e adiando. A partir dos 35 anos, começa a cair tanto a quantidade quanto a qualidade dos óvulos. Isso ocorre na grande maioria das mulheres. Obviamente que existem as exceções. Tem mulheres que com 20 anos já acabou os óvulos dela. E tem mulher que aos 40 anos, às vezes, vem aquele bebê de paraquedas. Mas a gente sabe que a grande maioria, a partir dos 35 anos, já começa a utilizar essa reserva. Por isso que tem mulheres que congelam óvulos para tentar engravidar um pouco mais para frente? Isso. A Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida fez uma campanha muito bonita sobre preservação da fertilidade, em que elas falam, olha, você mulher que já está nos 35 anos e que não tem planos de constituição de família muito próximos, o ideal é que procure um médico, faça a tua reserva ovariana e, se possível, faça a preservação da fertilidade. A gente está tentando abaixar isso para 30 anos de idade, porque estamos pegando muitas mulheres em que a reserva já está mais baixa, na faixa dos 32. Então, o ideal é sempre procurar o ginecologista ou o infertileuta e pedir para fazer a avaliação da reserva ovariana, para saber, dá para esperar um pouquinho mais, é melhor guardar o óvulo, entender como que está o nosso corpo, né? O homem não tem esse problema, né? Depende. É que o homem, ele consegue produzir espermatozoides a cada 3 meses. Então, às vezes, a gente consegue fazer medicação que consegue estimular o testículo dele a produzir espermatozoide. O problema da mulher é que não existe nada que a gente possa dar que vai fazer com que o ovário dela volte a funcionar, a produzir óvulo. Então, por isso que a gente puxa tanto essa parte feminina. Mais uma vez, lembrando, infertilidade não é impossibilidade, não é isso? Exatamente. Para finalizar. Dificuldade. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos e por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Até mais. O Entre Conversas fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau.